E aí pessoal, eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E esse é o primeiro vídeo do canal com essa temática, foi uma temática que eu resisti bastante a fazer, porque há muito tempo o pessoal tá pedindo e eu sempre meio que ignorei, recusei na verdade. Porque eu tinha receio do pessoal falar que eu estou copiando o GDP Mundo. Não, pelo amor de Deus galera, não é isso. E falando nisso, o canal dele é maravilhoso. Se você não conhece o canal GDP Mundo, passa lá no canal do cara, porque os vídeos são excelentes. O único problema é que o moleque sumiu e tá uns 7 meses sem postar vídeo. Então, pelo amor de Deus, GDP, volta logo. E chegou a hora de conhecermos aí os países que vocês me enviaram. Foram muitas sugestões mesmo. Teve gente que elaborou pra caramba os países, com histórias tão longas que até ficou impossível de colocar aqui no vídeo. Então, certamente vai ter a parte 2. Se você tem sugestão aí de países, deixa aí no comentário que eu vou deixar fixado, porque vai ser mais fácil até de encontrar. E teve um erro meu aí da minha parte, porque teve alguns países que eu não anotei o nome do criador. Então vai ficar sem, infelizmente. Eu voltei atrás nos comentários para tentar encontrar, mas eu não encontrei porque era muito comentário mesmo. Tá ok? Então me perdoe por isso. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! República Democrática Europeia de Ceuta. Enquanto Portugal estava ocupado demais com a recente independência do Brasil e com as revoltas nas colônias africanas, Ceuta seguiu o mesmo caminho do Brasil e em 1830 também pediu independência de Portugal. Sua capital é a cidade central de Ceuta e por lá as línguas faladas pelos seus quase 140 mil habitantes são o português, o mirandês e o espanhol. Portugaliza. Após uma devastadora crise econômica que assolou a Espanha, as regiões de Galiza e Catalunha se separam do país. Galiza, vendo que possui quase as mesmas culturas e língua que Portugal, decide se unificar ao país, formando então Portugaliza. Segundo Império Brasileiro. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca tentou um golpe republicano a fim de derrubar a monarquia brasileira. Porém, o golpe falhou. Entretanto, como a crise já estava instaurada, Dom Pedro II abdicou do trono no mesmo dia, fazendo com que Dona Isabel a Redentora se tornasse a imperatriz do Brasil, iniciando o Segundo Império Brasileiro. Atualmente é a segunda maior economia do mundo, e seu imperador é Dom Luís II. Estados Federativos do Pacífico. Localizado no meio do Oceano Pacífico, essa massa de terra surgiu com a separação da Pangeia e foi descoberta pelos ingleses em 1600. Declarou independência em 1738 e possui uma área de mais de 10,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior país do mundo e o terceiro mais populoso. Também é a segunda maior economia do planeta, com um PIB de 17 trilhões de dólares. Até hoje, o país não possui relações diplomáticas com a Inglaterra, pois, em muitos momentos, os ingleses tentaram reassumir o controle do território. Os últimos ataques ingleses ao país foi em 2005. Império remanescente da Amazônia. Após a proclamação da República, líderes da região norte do Brasil discutiram uma forma de restaurar a monarquia brasileira. Porém, vendo que seria impossível, convocaram uma reunião em junho de 1890 na cidade de Belém. Foi naquele mesmo dia que desembarcava o imperador do Japão, que concordou em criar uma monarquia na Amazônia. Atualmente, a capital do império é em Huarine, na província Amazonas. República do Kurdistão. Com o apoio dos Estados Unidos, os curdos formam um governo e começam a anexar e administrar as partes sírias, iraquianas e iranianas, derrotando as milícias e os jihadistas da região. Logo depois, o Partido dos Trabalhadores Curdos da Turquia decide sair do país e se unir aos demais curdos, formando então a República do Kurdistão. Brasil holandês. Depois que a Holanda dominou o Nordeste, Nassau não foi tirado do poder e, liderando um exército, conseguiu dominar o restante do Brasil. Tornou-se a segunda maior potência mundial após as guerras, pois entrou ao lado dos aliados com a venda de suprimentos, principalmente matérias-primas. Praiana.
Após a proclamação da República em 1889, o estado de Alagoas inicia a Revolução Alagoana, declarando independência do Brasil 3 meses depois. Com o apoio militar da França, Portugal e Inglaterra, Praiana invade e anexa grande parte dos estados nordestinos em 1902. Sendo a maior economia mundial em 1960, derrota o Brasil e demais países na Guerra Sul-Americana. Anexa a América Central em 1995 e em 2001 invade e derrota os Estados Unidos. Atualmente já anexou e dissolveu os governos da Ásia, África, Europa e Oceania e está em guerra contra os últimos da resistência na Antártida. Seu próximo passo é a anexação da Lua e de Marte. União Europeia. Diante da ameaça do Império Britânico e do caos gerado pelo assassinato de Napoleão Bonaparte durante sua coroação em 1804, os impérios de Portugal, França e Espanha decidem se unir formando um novo país, na chamada União Europeia. O seu domínio sobre o continente americano foi total, derrotando e expulsando os ingleses e holandeses da região. Hoje, a União Europeia continua dominando as terras americanas e é a segunda maior economia do mundo, atrás somente do grande Império Chinês. Brasil conservador. Em 2012, Enéas Carneiro ganha as eleições contra Dilma Rousseff. Com isso, o Brasil entra em grande crescimento econômico e militar, invadindo países da América do Sul, como Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru. Porém, em 2008, o Partido Social Democrático Brasileiro ganha as eleições, causando uma tensão interna, o que levou para uma guerra civil que acabou em 2027. Hoje é uma grande economia, sendo líder de operações da ONU e da OTAN. República Socialista Democrática Popular dos Trabalhadores. Após ser solto da prisão, Lula foi até Cuba e pediu apoio para dar um golpe na Guiana Francesa, a fim de transformá-la em um país socialista. Em 13 de abril de 2021, ele consegue este feito. Um mês depois, em sua primeira campanha militar, a República dos Trabalhadores invade e anexa o Suriname. Em 13 de setembro, o então país cria um bloco socialista, com tratados comerciais, científicos e militares com Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. Seus idiomas são português, espanhol e o francês, e a religião majoritária do país é o lulismo. Deutsche Amazon. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invade o estado do Amapá e começa a conquistar territórios. As Forças Armadas do Brasil não foram capazes de deter os alemães, fazendo com que o Brasil se rendesse em dezembro do mesmo ano, um mês após o início da invasão. Com o território conquistado, a Alemanha cria então a colônia chamada Deutsche Amazon, que declarou independência em 1975. Hoje é um estado satélite do Império Alemão. Atualmente, o país está com planos de expansão territorial, liderado pelo presidente Johannes Hitler. Nova China. Em 2021, após a epidemia do coronavírus, a China decide declarar guerra aos Estados Unidos. Porém, suas regiões especiais de Hong Kong, Macau e Taiwan decidem se separar e se unificar para formar um novo país capitalista. Com sua independência, eles declaram guerra à China, sendo apoiados pelos Estados Unidos e por dezenas de países, e com isso conseguem vencê-la. Com a anexação do território chinês, eles formam a Nova China, um país capitalista com um governo democrático, sendo uma das maiores economias do mundo, porém vem sofrendo com protestos e pedido de independência de algumas províncias. República Federativa do Malvina. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Império Britânico estava bastante ocupado com os esforços para derrotar os nazistas, um movimento separatista declarou independência das Ilhas Malvinas. Nos anos seguintes, houve várias tentativas de retomada do território pelos britânicos, mas com a ajuda da Argentina e do Uruguai, todas as ofensivas foram falhas. Agora, com grande influência da Argentina, um acordo de anexação do território está em análise. E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, porque já estamos chegando a 50 mil inscritos. Então,
Por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis. Fui!